Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem, continuem confiantes para que em breve nós possamos nos ver, certo? Estar lado a lado. Vamos à nossa aula de português. Nosso assunto de hoje é o uso do mal com L e mal com U. Usamos mal com L quando podemos substituir por bem. Por exemplo, estou passando mal. Se você puder substituir por bem, estou passando bem, você pensa, pode até pensar mentalmente, e aí você vai saber que esse mal é com L, certo? Outra também, o uso do mal com U, quando você puder substituir por bom. O lobo mau correu atrás da Chapeuzinho Vermelho. Esse lobo, o mal desse lobo vai ser com U, porque pode substituir por bom, lobo, bom. Então, relembrando, usamos mal com L quando podemos substituir por bem. E usamos mal com U quando podemos substituir por bom. Estudem, caprichem nas atividades, continuem lendo atentamente e pausadamente, certo? Com a entonação correta, que vocês chegam longe. Beijos, até a próxima. Matemática. Divisão de números decimais por 10, 100 e 1000. Para dividir um número decimal por 10, 100 ou 1000, deslocamos a vírgula uma ordem, duas ordens ou três ordens à esquerda do número decimal. Ou seja, para dividir por 10, deslocamos a vírgula uma ordem à esquerda. Para dividir por 100, deslocamos a vírgula duas ordens à esquerda. E para dividir por 1000, deslocamos a vírgula três ordens à esquerda do número decimal. Caprichem nas atividades e observem os exemplos. Agora, a divisão de um número decimal por 10, 100 mil. Na multiplicação, turma, nós andamos com a vírgula para a direita. Na divisão, nós andamos com a vírgula para a esquerda. Tá? Se for por 10, eu ando uma casa. Se for por 100, eu ando duas. E por 1000, eu ando três. Tá? Então, a quantidade de zeros aqui indica quantas casas eu tenho que andar para a esquerda. Se for 10.000, eu vou andar 4 casas e assim por diante. Tá? Então, olha, 34,2 dividido por 10, eu ando uma casa decimal, então fica 3,42. 34,2 dividido por 100, ando duas casas decimais, uma, duas, então vai ficar vírgula 342. Vírgula nunca fica solta, prendo ela com zero. Tá? Agora aqui, 34,2 dividido por 1000. Então eu tenho uma, duas casas. Eu não tenho mais casas para andar para a esquerda. Quando eu não tenho mais casas para andar para a esquerda, eu completo com zero e ponho a vírgula. Vírgula não pode ficar solta, prendo a vírgula com um zero. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. No
Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava o Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Isso é bravo pra mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. Por quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança. O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. Geografia. O trabalho na zona rural. Os trabalhos predominantes na zona rural são agricultura, extrativismo e pecuária. O cultivo da terra é feito por lavradores ou agricultores e a criação de animais, o cuidado com esses animais, que está relacionado à pecuária, é feito por peões, boiadeiros ou vaqueiros. Muitas pessoas que trabalham no campo migram para a cidade, pois seus serviços são substituídos por máquinas que fazem o serviço de várias pessoas em menos tempo, aumentando a produção, diminuindo os gastos e, consequentemente, causando desemprego. Mas também a mecanização tem o seu lado positivo, pois elas possibilitam que outras pessoas tenham também um novo emprego, porque essas máquinas vão precisar de pessoas para operá-las, para fazer a manutenção, porque máquina também quebra, então vão precisar fazer a manutenção, vai gerar mais emprego. Só que para esse tipo de trabalho, as pessoas vão precisar estar mais capacitadas, certo? Caprichem na leitura dos textos e nas atividades propostas. Tchau! Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia, que possibilita o crescimento e o desenvolvimento.
Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, elas são capazes de fabricá-lo. Sim, elas mesmas produzem todo o alimento de que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, elas utilizam água, alguns minerais, ar e luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. E os animais? Os animais, eles não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, são conhecidos como organismos consumidores. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários, porque eles se alimentam de matéria-prima e a planta é uma matéria-prima. Já os que comem outros animais são carnívoros ou chamados de consumidores secundários. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas. Será? Como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? É fácil explicar. O queijo é feito com o leite que veio de uma vaca que comeu capim. O capim é um vegetal produtor. E o terceiro grupo é o dos decompositores. Ele tem uma atividade que é essencial para o nosso planeta, que é a limpeza dos ecossistemas. E eles provocam o apodrecimento de materiais de animais e plantas mortos. E se eles não existissem, o mundo seria mais sujo e o nosso solo seria mais pobre. Os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de alimentos. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias. O fermento biológico, utilizado na fabricação dos nossos pães, massas e pizzas e outros alimentos também, é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm esses micro-organismos na sua composição. Esses micro-organismos, eles também são utilizados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem antibióticos. Desde que foram descobertos na década de 1920, esses remédios têm salvado muitas vidas em todo o mundo. O etanol, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Esse processo de fermentação utiliza um fungo microscópico. Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para o ambiente, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças. E por fim, os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores, que são os vegetais, eles podem ser consumidores, que são os animais, ou podem ser decompositores, que são fungos e bactérias. Artes. E em artes, vocês vão usar o caderno de desenho para representar o assunto que estamos estudando em geografia, zona urbana e a zona rural. Vão representar do jeitinho que vocês quiserem, fazem o desenho e em seguida pintam bem caprichado. Tchau! Educação física. Em educação física, vocês irão pintar e recortar o dominó dos animais. E em seguida, depois que vocês pintarem, recortarem, vocês colam uma superfície mais dura, tipo papelão ou um papel mais grosso. E em seguida, vocês irão jogar o dominó dos animais com alguém de casa. Divirta-se. Tchau! Religião. E em religião, aí no aconchego do seu lar e junto com o pessoal de casa, vocês irão adorar ao Senhor, adorar a Deus, agradecer por tudo de bom que Ele nos proporciona, como a gente está sempre conversando. Pode ser por meio de oração ou de um cântico exaltando ao Senhor, certo? Fiquem com Ele e até a próxima aula.